Diga, Ele está vivo. Ele venceu a morte e está vivo. Glória a Deus. Amém. Bem-vindo, amados. Liberar as crianças lindas. E você, por favor, abra sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1. Hoje é o dia em que celebramos a Páscoa, né? Ressurreição, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, todos acharam? Evangelho segundo Mateus, versículo 28, a partir do versículo 1. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Ora, eu vos tinha dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais. Ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá me verão. Diga glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque verdadeiramente o Senhor está vivo. E, ó Deus, temos vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre o mal. Hoje somos livres e libertos em Ti. Obrigado pela Páscoa, obrigado porque o Senhor escolheu a nossa vida, tomou a nossa morte e nos deu a Tua vida. Abençoa-nos nessa noite, ensina-nos a Tua palavra, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode sentar, meu irmão, graça e paz mais uma vez. Esse episódio que lemos aqui, foi já representado aqui, narra a ressurreição dos 4 evangelhos, 3 sinóticos, né, 3 mais semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, são muito aproximados. O evangelho de João, a narrativa é um pouco diferente dos demais, não só desse episódio, mas dos outros episódios. Por que isso? Para que você que não sabe, cada evangelho foi escrito com uma ênfase. O evangelho de Mateus tem um foco nos judeus. O evangelho de Marcos tem um foco nos romanos. O evangelho de Lucas tem um foco maior nos gregos. E o evangelho de João é para toda a humanidade. Claro que cada um deles mostra um perfil. Mateus mostra Jesus como rei, Marcos mostra Jesus como servo, Lucas como homem perfeito e João como filho de Deus. Então, é por isso que tem algumas semelhanças e algumas diferenças na narrativa, amém? Amém, irmão? Você entende isso? Ok. Amados, a Páscoa, ela é para nós algo muito significativo, porque, como você sabe, a Páscoa não começou na morte e ressurreição de Jesus. Na verdade, ela foi anunciada lá na saída do Egito. Na saída do Egito foi a primeira Páscoa, onde Deus instituiu a Páscoa, apontando para
o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado de toda a humanidade. E ali na Páscoa, lá no Egito, foi sacrificado um cordeiro. Eles deveriam então tomar um cordeiro de 1 ano, limpo, sem mácula, sem mancha, sem defeito, macho, e apresentar em sacrifício, e deveriam comer a carne daquele cordeiro durante a noite, numa ceia, num jantar, onde toda a família estaria reunida, e ela então comeria. E se não tivessem pessoas suficientes para um cordeiro, se juntaria então com uma outra família, um vizinho, alguém próximo, e ali então todos comeriam, porque não deveria se comer todo aquele cordeiro, e eles deveriam tomar aquela ceia, comer aquela ceia, aquela Páscoa, totalmente prontos, com roupas vestidas, pés calçados, cajado na mão, cinto, toda a mudança, toda a bagagem já preparada, pronta. Por quê? Porque à meia-noite, a palavra é que o anjo do Senhor viria e traria juízo sobre o Egito, e eles então deveriam pegar o sangue daquele cordeiro e espargir nos umbrais das portas. E quando esse anjo da morte, esse juízo de Deus viesse sobre o Egito, ele entraria em todas as casas onde não houvesse a marca do sangue, porque toda casa que houvesse a marca do sangue, o anjo pularia, ele passaria. Por isso a palavra Páscoa, ela é o mesmo significado da palavra mancar, né? Alguém que manca. Por quê? Porque aquele juízo viria, mas onde houvesse a marca, ele então pularia, ele não pisaria, não entraria naquela casa, amém? Então por isso Páscoa significa mancar. Aquele dia, aquele juízo, ele mancou, assim como na sua vida o juízo mancou, amém? Por quê? Porque na sua vida está a marca do Cordeiro. E ali, amados, exatamente num sentido altamente profético, mostrando que assim como Deus enviou um libertador para tirar Israel, para tirar a nação de Israel do cativeiro do Egito, da prisão, da escravidão, assim também um dia o filho da mulher, ele viria e ele pisaria a cabeça da serpente, ela lhe feriria o calcanhar, mas ele lhe esmagaria a cabeça, amém? E foi o que nós vimos aqui nessa representação, quando Jesus desceu ao inferno. Eu quero dizer para você que quando Jesus foi ao inferno, ele não foi como Senhor, ele foi como condenado. Por quê? Porque ele tomou o meu pecado e o teu pecado. Então Jesus desceu ao inferno como alguém condenado, alguém cheio de pecado. Por isso na cruz ele disse: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Porque de fato na cruz Jesus foi abandonado pelo Pai, porque ele tomou o nosso pecado e houve separação entre Jesus e Deus. E Jesus vai ao inferno, e ali naquele lugar havia de fato um alvoroço, uma festa. Por quê? Porque o diabo achava: nós vencemos, eu venci, tomei, esmaguei, matei o Filho de Deus. Desde Abel, que o diabo vinha tentando descobrir quem era aquele, quem seria aquele. E quando nasceu Abel, quando nasceu Caim, ele viu Caim e falou: esse não é, porque era injusto. Mas quando nasce Abel, o justo, ele diz: é esse, vamos matá-lo. Por isso, coloca no coração de Caim matar seu irmão Abel. E desde lá vem sendo assim, mas ele não sabia que a palavra de Deus, Deus é justo, amém? E embora Jesus tomou sobre si, tenha tomado sobre si os nossos pecados, quando ele entrou no pecado, quando ele entrou no inferno, a sentença já foi cumprida. E aí Deus diz: o toma dentre os mortos, amém? E aí sim Jesus se levanta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. E a Bíblia diz que ele toma as chaves do inferno e da morte, e por isso triunfou sobre tudo. Por isso a Bíblia diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. E aí quando Jesus sai do túmulo, que é exatamente o texto que nós lemos,
aponta exatamente para que aquele cordeiro agora não é mais o cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. Por isso que lá no livro de Apocalipse, quando João tem a visão e ele chora e diz: mas como vai ser? Não há quem possa abrir os livros, não há quem possa abrir o rolo, não há quem possa quebrar os selos. Aí a voz diz: não chore, eis aí o cordeiro. Amém? O cordeiro que venceu para abrir os selos, para quebrar os selos, para abrir o livro. Amém, amado? Então, queridos, entenda bem isso. A promessa se cumpriu. Lá no Egito, quando o povo clamou, diga, clamou. Quando o povo o quê? Clamou. O povo estava ali, quando o povo de Israel clamou, Deus levantou o libertador. Apontando exatamente para o dia em que o Filho de Deus viria à terra e entregaria o seu filho. Lá em Abraão se cumpriu a legalidade. Quando Abraão entrega o seu filho a Deus, Deus diz: agora também eu vou entregar o meu filho para os filhos de Abraão. Amém? Quantos são filhos de Abraão aqui pela fé? Aleluia! Então, amados, o Senhor envia Jesus. Jesus, ele vence a morte. O cordeiro, quando Jesus foi levado à cruz, foi levado ao juízo, levado ao pretório, onde ali na Fortaleza Antônia, eu publiquei um vídeo hoje no Facebook sobre isso, na Fortaleza Antônia, onde Jesus foi julgado, e naquele lugar ali, e mesmo antes disso, quando ele é levado ao sumo sacerdote, ele diz: esse cordeiro merece morrer, né? Anás e Caifás, eles sentenciam Jesus e dizem: é digno de morte, porque o cordeiro não poderia ser morto sem a aprovação do sumo sacerdote. Então eles não sabiam, mas eles estavam cumprindo o propósito de Deus, estavam cumprindo o projeto de Deus, porque era necessário que o cordeiro pascual, que aquele cordeiro fosse aprovado pelo sumo sacerdote, fosse oferecido, amém? E então, como Jesus disse, o sangue do cordeiro fosse apresentado diante do Pai, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ali, assim como o sangue que foi colocado nos umbrais da porta livrou o povo de Israel do juízo no Egito, assim como o fio de escarlate que Raabe prendeu, amarrou na janela na ocasião da invasão de Jericó, onde toda a muralha caiu, mas a casa de Raabe foi guardada e toda a família de Raabe foi livre. Por quê? Porque ela fez uma aliança com o povo de Deus, e eles disseram: você tem que amarrar esse fio de escarlate, esse fio vermelho na sua janela. E ela amarrou num símbolo de aliança. Assim também hoje, quando nós pela fé entregamos a nossa vida a Jesus, o sangue de Jesus é derramado sobre a nossa vida. E assim como Deus, quando o juízo de Deus passou sobre o Egito, e quando o anjo ia entrar, ele via a marca e ele claudicava, ele pulava, ele mancava ali. Assim também, hoje quando o Senhor, ele olha, ele não vê o teu pecado, o meu pecado, ele não vê, ele vê o sangue do Cordeiro. Aleluia! Amém? E amados, o maior engano e a maior frustração do inimigo foi que Jesus entrou no inferno como unigênito. Único. Matamos o único Filho de Deus. Acabamos com ele. Mas quando Jesus sai dentre os mortos, olha o prejuízo. Ele sai como primogênito. Primogênito de milhares, de milhões, de bilhões. Amém? Onde aquela semente, Jesus disse, se o grão de trigo, Jesus falando sobre ele, se eu, o grão de trigo, não caindo na terra, não morrer, fico só. Mas se eu morrer, eu vou dar muito fruto. Amém?
E hoje, você é fruto dessa semeadura. Você é fruto desse sacrifício. Hoje nós podemos de fato celebrar e dizer que temos vitória sobre a morte, vitória sobre o diabo, vitória sobre o pecado, vitória sobre o mal. Por quê? Porque Jesus está na sua vida, Jesus está na minha vida. Pela fé, Jesus habita em nós. Aleluia! Aleluia! Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que então somos justificados pela fé. Pela fé em Cristo Jesus somos justificados. Então não há mais acusação sobre a nossa vida, não há o que acusar, não há o que julgar, não há o que alguém que possa acusar você, porque Cristo é quem te justifica. Aleluia! Eu estou perdoado porque o sangue dele está sobre a minha vida, porque a aliança do sangue de Cristo na cruz me transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Glória a Deus. Você se alegra com isso? Podemos entender que hoje a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não está vazio. Ele está no trono. Ele reina eternamente, é Senhor sobre toda a terra, e Ele cuida de nós, e Ele cuida da nossa vida. E Jesus, quando sai da sepultura, quando Ele sai daquele túmulo, Ele vai aos seus irmãos. Ele diz: diga aos meus irmãos, diga aos meus discípulos. Então Ele busca cada um deles e os comissiona. E diz: ide por todo o mundo, todo o poder é me dado no céu e na terra, portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. E assim o evangelho do reino tem chegado a nós, assim a salvação chegou na sua casa, assim a salvação chegou na sua vida. Olha para quem está ao seu lado e diz assim: é chegado o reino de Deus. Aleluia, aleluia. Quem poderia fazer isso, irmão? Quem poderia? Aquele cordeiro, aquele animal, ele era um símbolo, ele era uma profecia, era uma referência do Cordeiro de Deus. Assim também como lá no Monte Moriá, quando Abraão ia sacrificar Isaque, o Senhor disse: não faça tal coisa. E Abraão disse: Deus providenciou para si o cordeiro. Amém? Deus, Jeová Jireh, né? Deus proveu para si o cordeiro, porque nós não podemos pagar o preço do nosso pecado. Eu não podia pagar o preço do meu pecado, eu não podia pagar o preço do teu pecado, nem você podia pagar o preço do teu pecado. E parece absurdo, porque o pecado entra na terra, entra no mundo pelo pecado de um homem, pela desobediência de um homem. Mas, irmão, também se o pecado entrou por um homem, também a salvação entra por um homem. Pela obediência de um homem, Jesus. O perdão chegou à tua vida, a salvação chegou à tua casa. Aleluia! Aleluia! E o diabo perdeu. Perdeu. Amém ou não? Glória a Deus. Ele perdeu, porque nós estávamos presos, cativos, no pecado, na morte, porque você sabe que o pecado nivela por baixo, o pecado encerrou todos nós debaixo de juízo, mas a salvação em Cristo Jesus, a fé em Jesus, ela nos nivela por cima, porque ela nos coloca assentados à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, assentados em Cristo Jesus, porque é lá que nós estamos. Amém ou não? Estamos assentados com Cristo no seu trono. Amém, amado? De modo que na nossa vida nós temos hoje a certeza, a plena convicção de que o túmulo está vazio
porque Ele venceu a morte. E nós podemos celebrar isso, amém? Podemos celebrar não como quem não sabe o que está celebrando, não como quem mistura chocolate com coelhinho, com cordeirinho, não, mas como quem sabe exatamente da onde o Senhor te tirou, da onde o Senhor te livrou, amém, amado? Amém ou não? E aí, como está lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amados, entenda bem, para finalizar, quando o Senhor tirou o povo do Egito, tirou o povo para uma vida nova, para uma vida liberta. Eles saíram dali e saíram para viver uma vida nova, uma vida com Deus, uma vida onde eles não seriam mais escravos, onde eles não seriam mais cativos. Amados, isso foi muito difícil, porque eles nasceram ali, eles já estavam 400 anos, eles não conheciam outra vida. Deixa eu dizer algo para você, por isso a Bíblia diz que quando você nasce de novo, você precisa crescer, você precisa se alimentar. Por quê? Porque nós não conhecemos outra natureza, nosso ser só conhece essa natureza caída, só conhece essa natureza pecaminosa, mas por isso o Espírito Santo vem habitar em nós. Por isso o Senhor Jesus disse: eu não vou deixar vocês só, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou para o Pai e enviarei outro Consolador, e Ele vos ensinará, e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Aleluia, e eis que estou convosco, até a consumação dos séculos, diz o Senhor. E da mesma maneira que foi trabalhoso, não foi difícil, porque para Deus não há nada difícil, mas foi muito trabalhoso para Deus não tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito dentro do povo. Tirar o povo do Egito foi simples, mas tirar o Egito de dentro do povo foi difícil. E esse é o desafio hoje para nós, que já estamos em Cristo, que fomos tirados do mundo, do pecado, é que agora o pecado sai de dentro de nós. Nós saímos do império das trevas, estamos no reino do Filho do seu amor, mas agora esse império das trevas, ele tem que sair da nossa vida. Amém? Isso só é possível através de uma aliança contínua, onde lá em Filipenses diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo, porque a cada dia o Senhor está aperfeiçoando a sua obra. Amém, irmão? Por isso temos que permanecer e permanecer e permanecer e caminhar e avançar, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Diga comigo: conheceis e prossigais em conhecer. Diga: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para quê? Não para que o Senhor esteja mais em nós, mas para que o mundo não esteja mais na nossa vida, para que de fato saiamos do Egito, mas o Egito também saia da gente, amém? E possamos experimentar, viver e desfrutar de toda a vida que o Senhor tem para nós, amém, querido? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Quero orar por você. Porque a obra de Jesus por você está completa. Diga assim: a obra de Cristo por mim está completa. Diga aleluia. Aleluia. Mas a obra de Cristo em você, aleluia, está no processo. Amém? A obra de Cristo por nós, o que Ele fez por você, Mariana, já está feito. Mas aquilo que Ele quer fazer em você, cada dia precisa aumentar, amém? Amém, irmãos? E ainda tem uma obra que Ele quer fazer através de você. Glória a Deus! Uma obra que Ele quer fazer através da sua vida. Quantos querem que Deus faça uma obra nesse mundo através da sua vida?
Então você tem que deixar Ele fazer a obra em você, porque se Ele fizer a obra na sua vida, Ele vai fazer através de você, porque quando você entrega tudo a Ele, Ele toma o controle e Ele abençoa. Amém, amado? Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração. Essa noite celebramos a Ti, Senhor. Celebramos porque o túmulo está vazio, porque a cruz está vazia, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o inferno, o Senhor venceu o diabo, o Senhor venceu todas as coisas, para que nós pudéssemos ser em Ti mesmo mais que vencedores. Então, em nome de Jesus, que cada um aqui nessa noite, neste lugar, possa, Senhor, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, conquistado ali na cruz. Tudo que o Senhor conquistou na cruz, nós tomamos posse como herança, tomamos posse como legado Teu, como aquilo que o Senhor conquistou para nós. Senhor, tomamos as chaves do inferno e da morte, tomamos, Senhor, a autoridade do nome de Jesus, tomamos, Senhor, a fé que vence o mundo, tomamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tomamos posse, Senhor, ó Deus, ó Pai da oração, tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, dos dons, Senhor, dos ministérios, e tomamos posse disso, para caminhar, ó Deus, não como aquele povo que caminhou no deserto, mas que murmurou, que olhou para trás, mas olhar como aqueles que olham, que tomam a mão arado e não olham para trás, mas que entendem que o Senhor tem um plano adiante. Queremos olhar para frente, queremos manter os nossos olhos colocados no Senhor. Nessa noite nós Te louvamos, Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso. Toma cada um aqui nessa noite, Pai, e abençoa os Teus filhos, abençoa as Tuas filhas, que a nossa casa seja liberta, que a nossa casa sirva ao Senhor, que possamos dizer: eu e a minha casa servimos o Senhor, e que o Senhor abençoe e multiplique assim cada um dos Seus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém, dá um aplauso a Ele, vamos adorar o Senhor.